Encerrando o mês Luiz Antônio, trazemos orgulhosamente a atriz Ana Lu Prestes. Num trabalho que eu fazia com o Naum Alves de Souza, num teatrinho que a gente montou na casa do Naum, atrás do Cemitério da Consolação. O Luiz Antônio dividia o apartamento com o Zezé Brandão, e o Zezé trabalhava com a gente lá com o Naum. O Zezé convidou o Luiz para assistir Nero, esse espetáculo que a gente fazia, e ali que eu conheci o Luiz, foi lá que a gente se viu pela primeira vez, e ali aconteceu um encantamento, e nós nos tornamos grandes amigos. E quando eu saí do grupo do Naum, eu fui parar na casa do Luiz, e ele me disse: você vem trabalhar comigo. Ele estava desenvolvendo um trabalho no porão do Teatro Oficina, com alguns alunos dele, de uma escola, e era o Cipriano e Chantalan. Ele estava começando a fazer as improvisações, e aí ele me chamou para fazer o trabalho com ele, para escrever o trabalho junto com ele e fazer a direção de arte. A gente trabalhava no porão do Teatro do Pequeno Burguês, que ele já tinha feito em Araraquara, e ele queria fazer em São Paulo. E aí nós começamos a fazer o nosso trabalho no porão do Teatro Oficina. Ali começou o nosso encontro, e ali começou a nossa história, o nosso casamento, na verdade. Foi assim que... Foi em 72, no primeiro, logo no começo, não, no começo do comecinho, finalzinho de 71, começo de 72, no porão do Teatro Oficina. A gente funcionava segundas-feiras, quando não tinha peça, no horário nobre, e era uma coisa sensacional, porque era o auge do underground. A gente recebia o público, que entrava na lateral do Teatro Oficina, antes da reforma, né, dessa reforma, o antigo Teatro Oficina, e ali os noivos já recebiam os convidados, e aí as pessoas entravam pelo corredor, tinha uma área externa, e entravam para o porão da oficina, que era um lugar muito pequeno, muito baixo, e as pessoas se sentavam no chão. Eu não me lembro quantas pessoas cabiam, mas acho que em torno de umas 30 pessoas, mais ou menos, porque era um lugar muito pequenininho, e ali acontecia essa experiência, essa vivência, que era o casamento do Pequeno Burguês no porão do Teatro Oficina. Porque ali as pessoas tinham contato direto com a gente tinha nem 1 metro de distância entre a mesa de celebração do casamento e a plateia, e foi realmente uma experiência inesquecível, tanto para nós, quanto para as pessoas que puderam ter a oportunidade de assistir a gente nessa época no porão. Mas o Zezé Brandão trabalhava, ele fazia o noivo, porque ele já vinha do meu trabalho lá com o Naum, então já era meu amigo, parceiro do Luiz. Ele entrou no casamento. Então, era a pessoa que eu conhecia, porque os outros eu conheci durante o processo. Ninguém se tornou depois um profissional na área, né? Depois, quando a gente subiu para o Teatro Oficina, depois que a censura proibiu, graças Senhor, e o Zé não tinha nenhum trabalho para colocar no teatro, ele sugeriu que a gente subisse, ocupasse o teatro. Então foi nessa época que a gente criou o nosso grupo Pão e Circo, oficialmente. Nós tiramos a nossa carteirinha de artista, né, para poder atuar profissionalmente, e aí no segundo semestre a gente subiu para o Teatro Oficina e fizemos a nossa estreia. Aí a gente teve atores do Oficina que entraram no nosso elenco. Tinha Renato Borga, Esther Góes entrou para fazer, aí já foi um outro elenco diferente. Tinha algumas pessoas ainda do porão, mas a gente já tinha alguns atores profissionais conhecidos que eram do Oficina. Na necessidade de sair do porão do Oficina para no palco enfrentar os porões da ditadura, trouxe inesperadamente algumas questões e uma grande contradição que permanece até nossos dias. No entanto, o crítico Fausto Fuser escreveu para a Folha de São Paulo
no dia 15 de julho de 1972, o seguinte: Imediata, foi imediata. A gente teve críticas maravilhosas e aí a gente teve a chance desse curador, né, do Festival Mundial de Teatro assistir a gente, porque na verdade a gente não fez uma temporada longa no Teatro Oficina, porque logo depois a gente estava ensaiando junto as Três Irmãs, porque eu e o Luiz fizemos parte do elenco das Três Irmãs, que estreou logo em seguida, né, já quase no final do segundo semestre de 72. Mas a gente teve críticas excelentes e fomos indicados ao prêmio de melhor atriz coadjuvante e melhor direção, pelo prêmio APTS de São Paulo, né? Nós ganhamos esses prêmios, né? E aí tivemos a oportunidade desse convite para levar o espetáculo para o Festival Mundial de Teatro em Nancy, sem patrocínio nenhum na época, porque não conseguimos nada, mas o meu pai resolveu levar adiante esse meu sonho e patrocinou as 22 passagens para que a gente pudesse ir para a França. Fez uma feijoada maravilhosa na nossa casa, para o elenco inteiro, e levou todo mundo para o aeroporto e mandou todo mundo embora para incrível. Nós éramos um grupo jovem, anárquico, antropofágico, com uma montagem muito antropofágica, né? E na verdade a gente teve reações diversas, né? Porque na Bélgica lá não foi muito bem aceito, não. As pessoas se retiraram durante a nossa apresentação. Muitas pessoas se levantavam e diziam ça suffit, né, é suficiente, e deixavam o teatro, um teatro todo de veludo, um teatro todo maravilhoso, e a gente fazendo aquela loucura, com vinho, com bolo, quebrando todo o cenário, rasgando as roupas, fazendo aquela coisa anárquica com... Mas vocês chegaram a percorrer as casas de cultura na França? Não, casas de cultura não. A gente ia para espaços que nos chamavam, teatrinhos legais, bacanas, em cidades do interior da França. A gente fez algumas cidades no interior da França, fizemos... A confusão, que na verdade é uma contradição surgida meio ao sofrimento daqueles que faziam arte debaixo da ditadura, no início da década de 70, trouxe uma questão. Luiz Antônio é um filho do Oficina? É um discípulo direto do seu irmão Zé Celso Martinez Corrêa? Ele é irmão do Zé Celso, que é um mestre que tem um trabalho impressionante, claro, né? E como todo irmão deve ter absorvido influências, claro, normal, mas eu acho que o Luiz depois desenvolveu uma linguagem totalmente dele, própria. Eu acho ele muito diferente do Zé Celso, do trabalho do Zé. Ele tinha, e depois, mais tarde, ele foi desenvolvendo ainda mais, porque quando ele começou a trabalhar com o teatro musical brasileiro, ele criou uma linguagem dele. Ele foi o primeiro a criar uma linguagem para o teatro musical brasileiro. Infelizmente foi interrompido. Isso aí é um marco na história a nascente, foi o Luiz que começou. Não. O que eu quis dizer é o seguinte: mesmo considerando de ótima qualidade, durante décadas foi difícil aceitar que ele tinha justamente isso que você falou, uma linguagem própria que foi se desenvolvendo e que desembocou no musical, que seria efetivamente a grande contribuição dele para a cultura nacional. Imagina o que seria o musical brasileiro hoje, né? Sim, se ele não tivesse partido tão cedo, se ele pudesse ter desenvolvido tudo que ele tinha em mente, ele ia fazer lindo. Escola. Ele ia fazer com escola. Certeza. Com certeza. Ia possibilitar o desenvolvimento de compositores para musicais,
promover ou aproveitar grandes talentos da interpretação, músicos, cantores, cantores, músicos, Sim. ele seria a grande revolução cultural, juntando, e até quase que, para quem conhece pouco ou quase nada, até recuperando uma tradição musical do Brasil. Sim, isso que ele adorava, recuperar essa tradição brasileira, né? Isso. E com uma estética também. O Luiz tinha uma estética muito própria, muito brasileira. Sim. Também, né? Apesar de ele absorver influências claro que a gente absorve, né? Influências do mundo inteiro, de todas as linguagens, de todos esses mestres que a gente ama, faz parte, né? A gente fazer esses recortes e fazer esse alinhavo de linguagens e influências. Mas ele tinha você via um trabalho e sabia que era do Luiz. E isso é importantíssimo para um criador, para um artista, você olhar um trabalho e saber a assinatura. Na carreira do Luiz, para mim, há pessoas muito marcantes na carreira do Luiz. Em Araraquara, por exemplo, a gente entrevistou o Eduardo, que eu acho que tem um papel fundamental. E a Nalu, ela é assim... Ela não é só fundamental nessa primeira parte do trabalho do Luiz, né, com o grupo Pão e Circo, mas eu acho que ela tem, assim, um lugar, um papel fundamental na trajetória do Luiz como um todo. Porque ela foi a grande parceira do Luiz, né, acho que a grande musa do Luiz, assim, e eles partilharam, assim, as experiências de um trabalho, de uma formação, digamos assim, de um estilo de trabalho que marcou muito o Luiz. Por mais que depois de 76 ele não tenha essa estética de ter um grupo, mas esse trabalho de compartilhar ideias, esse estilo de trabalho em grupo ficou muito marcado. Então, eu queria que a Nalu falasse dessa parceria dela do Luiz, que também que lugar que isso ocupa para ela, que eu sei que é muito importante para ela também, o Luiz Antônio. Isso é o começo da minha história como artista profissional. O meu começo mesmo começa com o Naum, e eu tenho um amor enorme pelo Naum, meu mestre e tudo. Mas o Luiz foi minha paixão, e como toda paixão, ela envolve muitas coisas, né? Foi um casamento mesmo, amoroso, apaixonado pelo teatro, pelas artes, pela vida, pelos grupos, pelo trabalho em conjunto, pelos sonhos de conquistar o mundo através da arte, né? Então, a gente tinha muitos sonhos, numa época muito difícil que a gente vivia aqui no país, mas nós éramos jovens libertos, né, a fim de expandir a nossa liberdade com todo mundo, e criar. A nossa maior alegria era estar em estado de criação. Então, isso para mim é tudo, né, é o nascimento da minha história como artista, né. Então, é de uma importância incrível, uma tatuagem na minha história de vida, né? Essa parceria amorosa com esse artista fabuloso, né? Esse amigo, esse parceiro incrível.